Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Aqui quem fala é o irmão Kaique. Estou aqui para poder disponibilizar mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a estar conosco durante todos os dias, onde nós disponibilizamos palavras que alimentam a alma. Todos os dias nós estamos aqui com uma oração, com a leitura da Bíblia, com algum conteúdo que possa ajudar você na sua caminhada cristã, no seu dia a dia. Palavras essas que alimentam e que curam a alma. Se você é jovem, se você é mais velho, mas tem um espírito jovem e tem um sentimento de amar a palavra de Deus, eu convido você a estar presente aqui no canal, a divulgar o canal, a curtir, a comentar, e que a gente possa levar essa palavra, as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. No vídeo de apresentação, eu falei que nós estaremos utilizando a estratégia LORP para a gente poder crescer na palavra, no entendimento da palavra. Mas, pastor Kaique, o que é o LORP? Nunca ouvi falar do LORP. LORP são as iniciais de alguns mecanismos que nós utilizamos para poder desfrutar a palavra. Então, o que é que significa o LORP? Ler, orar, ruminar, profetizar. Vocês podem repetir comigo? Ler, orar, ruminar, profetizar. O que é que nós vamos fazer com a palavra de Deus? Ler, orar, ruminar, profetizar. E ainda tem um elemento extra que nós aprendemos também, temos praticado durante todos esses dias, né, da nossa caminhada cristã, que significa ler, orar, que é a junção de ler com orar, né? Nós então temos agora um outro mecanismo chamado ler, orar. Ler, orar é diferente de ler, que é diferente de orar. E nós vamos aprender tudo isso aqui no canal durante os vídeos que nós estaremos produzindo. Mas de uma forma resumida, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, nós vamos ruminar, nós vamos profetizar. Talvez desses todos, o que seja mais conhecido para todos, né, seja o profetizar, que é nós pegarmos a palavra de Deus, nós desfrutarmos essa palavra, então profetizarmos para as outras pessoas. Então, deixa agora eu falar rapidamente para vocês sobre cada elemento que constitui o LORP. O primeiro elemento é ler, e esse item nós dispensamos comentários, né? Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia e vai ler ali normalmente, tentando buscar na palavra a revelação para ganhar mais de Cristo, né, diante daquela leitura. Então, o ler, podemos dizer que é o elemento mais simples, né? No entanto, nós não podemos desconsiderá-lo, uma vez que nós sabemos que muitos têm dificuldade de ler a palavra. E nós não temos como ganhar a revelação da palavra sem ler a palavra, sem ler os livros espirituais, sem ter contato com a palavra de Deus. Então, ler é um elemento simples, mas ele é muito importante na estratégia do LORP, a estratégia que nos leva ao amadurecimento. O segundo item é orar. Muitas pessoas têm dificuldade em relação à oração. Muitas vezes leem muito, mas não oram. E nessa estratégia nós queremos ter equilíbrio, tanto na leitura quanto na oração. Então tem momentos que você lê, tem momentos que você ora. O importante é nós termos de fato comunhão com Deus. E nós podemos pegar essas palavras e essas palavras tornar a nossa oração. Inclusive, isso é o que nós chamamos de ler orar. Quando nós vamos à palavra, nós vemos os versículos, desfrutamos os versículos e pegamos esse versículo e fazemos a nossa oração. Mais para o final do vídeo eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que é ler e orar, que é ler o versículo com oração. Mas na oração, de forma individual, é um momento que nós temos de falar com Deus. Não apenas de falar com Deus, mas ouvir Deus falar conosco. Então não podemos desvalorizar a oração. Precisamos ter uma vida de oração como muitos servos de Deus tinham no passado. Nós já falamos de ler, nós já falamos de orar, falamos de ler, orar. Tem também o ruminar. Ruminar é você pegar a palavra e você desfrutar ela várias e várias vezes. Mastigando devagarzinho, né? Tendo calma para poder comer essa palavra. Essa palavra é tão maravilhosa que nós não podemos ser apressados, né? Em poder desfrutar o Senhor. Então a gente lê pela manhã, lê pela tarde, lê pela noite. Tem uma vida constante de ruminar essa palavra. Para quê? Para que ela torne-se a nossa realidade. Então, esse é o principal objetivo de ruminar essa palavra durante toda a nossa caminhada cristã. Falamos de ler, orar, ruminar, ler, orar e também profetizar. Profetizar é o item talvez mais conhecido por todos, né?
As pessoas geralmente gostam de ouvir boas pregações, gostam de ouvir a palavra. Como é que acontece? O Senhor revela-se por meio do seu canal, como está acontecendo comigo aqui, e aí esse mesmo canal traz a revelação da palavra, traz o conhecimento de Deus, traz o que Deus colocou em seu coração para poder transmitir a outro. A profecia não pode ser considerado como algo pequeno, mas é uma coisa de grande valia para o coração de Deus. Então todos os profetas, todos aqueles homens que Deus constituiu, né, para poder levar a sua palavra, têm um grande encargo e comissionamento de transmitir com fidelidade aquilo que Deus colocou no seu coração. E esse é o objetivo desse canal, poder falar para todos vocês que nos acompanham tudo aquilo que Deus mandou falar. E agora, como prometido, para finalizarmos esse vídeo, eu quero ainda abençoar a sua vida com Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas nós não vamos apenas ler esses versículos. Nós vamos aprender agora na prática a técnica do ler e orar. Não é ler e não é orar. É ler e orar. Nós vamos usar o versículo bíblico para fazer a nossa oração e extrair vida desses versículos. Eu espero que após essa prática vocês possam implementar isso na sua rotina espiritual, para que vocês possam ganhar cada vez mais vida por meio da palavra. Então ficaria assim. Primeiro vamos ler. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e 2. Num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso é lei. Agora, acompanhe comigo o ler e orar. Ficaria mais ou menos assim. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que no princípio o Senhor criou os céus e a terra. Obrigado, Senhor, que no princípio o Senhor estava lá. Desde o princípio o Senhor já existia, o Senhor é antes de todas as coisas. E o Senhor é um Deus criador, criou os céus, criou a terra. Ó Senhor, o Senhor criou tudo, Senhor. Crie também em mim um sentimento de tocar o Senhor. Crie também em mim um sentimento de buscar o Senhor. Senhor, sem mim eu não tenho motivação, não tenho forças. Eu creio, Senhor, por meio da Tua palavra. Como o Senhor criou os céus e criou a terra, o Senhor pode criar em mim qualquer sentimento em relação a Ti mesmo. Senhor, eu quero ter os Teus mesmos sentimentos. E se eu não tenho, Senhor, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nessa manhã eu quero que o Senhor possa criar em mim tudo aquilo que Te agrada e possa tirar de mim, Senhor, tudo aquilo que Te desagrada. Ó Senhor Jesus, no início, Senhor, tudo estava sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo. Oh, mas a Sua palavra diz que o Seu Espírito pairava por sobre as águas. O Senhor não é um Deus que cria as coisas sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu, Senhor. Na minha experiência também, eu não quero me sentir sem forma. Eu não quero me sentir vazio. E se todas as vezes eu me sentir assim é porque alguma coisa aconteceu. Então eu quero que o Senhor venha pairar, Senhor. Venha pairar sobre as minhas trevas. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor sempre está no controle de tudo. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas mais densas trevas eu creio no Seu cuidado. Eu creio, Senhor, no Seu amor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então essa é uma prática chamada ler e orar. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e possam também implementar essa prática na sua realidade. Veja, é uma coisa bastante simples, é simplesmente pegar os versículos e fazer dos versículos a nossa oração. Você pode fazer isso com qualquer versículo da Bíblia e aproveitar esse momento para desfrutar o Senhor, tocar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue fortalecendo você e continue sendo, por meio de você, de fato, uma bênção, né? Deus possa usar você como um canal de bênção para muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Divulga também para que as outras pessoas aprendam sobre o ler e orar. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão salvas e ganhas por meio da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te encontro amanhã, em nome de Jesus.